estamos sempre prontos para te acolher e para te atender, buscando sempre inovar com qualidade e investir pela sua saúde e pelo seu bem-estar. E por isso, expandimos. Com a ampliação do Centro de Oncologia de Maringá, a nossa capacidade de atendimento agora é dobrada, com um novo setor quimioterápico restaurado e modernizado, oferecendo todo o conforto que você merece. Novo Centro de Oncologia Unimed Maringá. Os nossos agradecimentos aos prezados telespectadores que nos têm prestigiado nos 19 anos do programa Saúde Hoje. O tema em pauta é defesa pessoal para a mulher. A gente tem acompanhado na mídia, né, as agressões que as mulheres têm sofrido, não só no ambiente familiar, como externo. Como melhorar a perspectiva que essas mulheres têm para se ficarem livres dessas agressões contínuas, né? Uma maneira de auxiliá-las. Nesse caso seria a defesa pessoal. E para falar sobre esse tema, sobre defesa pessoal para a mulher, vamos entrevistar o professor Davi Esgroto Pado. Davi, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu. Só lembrando, né, que o Davi, ele é faixa preta, né? É bom não mexer com ele, né? Falei que a minha faixa é vermelha, mas tudo bem, não tem aí na categoria da escola dele. O Davi, ele é faixa preta em Krav Maga pela escola Bucan de Krav Maga de Israel. Ele é especialista em defesa pessoal, especialista em armas brancas e especialista em técnicas de defesa de armas de fogo pela escola Bucan de Israel. Eu acho um assunto bem interessante para as mulheres que estão nos assistindo. Programa Saúde Hoje, 19 anos, com você. O que você imagina quando vê uma fábrica de robôs fabricando robôs? Laboratório de genética avançado? De nanotecnologia? Não. É só Diniz fazendo seus óculos. Aproveite óculos com lentes digitais Freeform, mais óculos solar a partir de R$10 de R$ 79,90. Vista Tecnologia. Vista Diniz. Clínica de Oftalmologia Dr. Nelson Maimone, primeiro oftalmologista de Maringá e região. São mais de 50 anos de experiência aliados a exames de última geração. Uma família dedicada a cuidar da saúde dos seus olhos. Dr. Nelson Maimone, oftalmologia clínica, e doutora Aline Maimone, especialista em glaucoma. Tradição e modernidade andando lado a lado. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Estamos de volta com o tema em pauta Defesa para a Mulher. Davi, é bem característico esse tipo de agressões, né, que as mulheres têm sofrido, né? Só para lembrar aos amigos telespectadores aqui das últimas estatísticas, né? Nos últimos 12 meses, 1.600.000 mulheres, né, foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões, que seria 37,1% de brasileiras, passaram por algum tipo de assédio. Segundo o Escritório das Nações Unidas, né, para Crime e Drogas, a taxa global de homicídios foi 2,3 mulheres para cada 100.000 mulheres. Expliquem-me vocês, no Brasil, essa taxa em 2018 foi de 4 para cada 100.000 mulheres. O que significa que no Brasil, né, comparando-se com a estatística mundial, é 74% superior à taxa mundial. Então o Brasil, ele ganha mais uma vez em agressões femininas, sem falar no feminicídio, né? Bom, Davi, no caso, o que a gente poderia fazer, o que a mulher poderia fazer para melhorar, tentar diminuir essa estatística? Olha, a violência realmente é complicada, né? O Brasil tem números alarmantes, números que países em guerra não têm. Então é uma grave situação. O grande problema com relação à mulher, porque a gente tem esse índice
muito grande também de feminicídio, né, agressão. Infelizmente, a maioria da agressão é dentro de casa ainda, né? Então a gente sempre se preocupa também com a violência na rua, assalto, algum tipo de assédio, alguma tentativa de estupro ou qualquer coisa desse sentido, mas infelizmente também existe muita violência doméstica, né? Claro, a gente que está dentro das artes marciais, a gente proporciona que a pessoa se desenvolva, né? Não só fisicamente, com as técnicas que são específicas para isso, né? O Krav Maga ele é focado para a defesa pessoal, né? Diferentemente de uma luta esportiva, o Krav Maga não é um esporte, né? Então ele vai trabalhar justamente nas coisas reais do dia a dia, que a pessoa possa sofrer, né? Então desde o cara vir segurar você no seu pulso, ou querer agarrar você por trás, ou estrangulamento pela frente, pelo lado, por trás, a pessoa tentar, ou uma tentativa de abuso, né? Vir bater mesmo, socar, chutar, alguma coisa assim. Davi, existe uma estatística, né, que ressalta que as atividades físicas das mulheres é 40% menor que a dos homens, né? Quer dizer, é um dado alarmante, né? Quer dizer, as mulheres, talvez ligadas à atividade doméstica, ou não sei qual a maneira de explicar essa diferença estatística. Isso contribui também para uma falta de reação no caso de uma atividade nesse sentido de defesa pessoal também. Sim. Meu mestre fala uma coisa que é interessante, né? A partir do momento que você tem controle sobre o seu corpo, né, você pratica alguma atividade física ou até mesmo uma arte marcial, você começa a ter também, melhora muito mais os seus reflexos, a sua atenção, né? Fora todos os benefícios que a gente já sabe da saúde. Mas realmente é um pouco preocupante, provavelmente muitas pessoas ainda são donas de casa, né? Uma grande parcela das mulheres, né? Isso tem mudado, né? As mulheres estão muito mais ativas, muito mais no mercado de trabalho. E por mais que até se cuidem mais por um lado da saúde, né? De fazer exames periódicos, tal, mais do que os homens, né? Que os homens são um fiasco nisso. Por isso que ela sobrevive mais. Exatamente, ela vive mais por causa disso. Mas com relação à atividade física, até tem essa diferença, né? Principalmente na questão do esporte. Não sei se existe um preconceito também contra a mulher nesse sentido, né? Principalmente das artes marciais, porque vai fazer luta ou fazer uma coisa assim. Eu acho que isso é uma bobagem tremenda, né? Mas eu acho que tem que ter um incentivo, né? Uma campanha, mostrar que qualquer pessoa pode fazer. O que também acontece, né? A educação, geralmente dada às mulheres, né? As crianças, as meninas, né? Brincar com boneca e tal, se estimula isso, né? E deixa de lado o estímulo à atividade esportiva, né? Então, acho que isso é um fator muito preponderante. No caso, eu tenho uma neta, pelo menos no caso da minha filha, com relação à minha neta, ela estimula muito a atividade esportiva, né? Ela pratica tênis, futebol e outras atividades nesse sentido, né? Mas, hoje em dia, isso não é uma coisa comum. É um fator que eu acho que vem cultural, né? A gente foi estudar a história aí, não só do Brasil, do país, né? Tem todo um contexto da criação da pessoa, ou também fatores religiosos, né? É o contexto da família. Mas você vê, tem países que tem muito mais incentivo, né, para o esporte, desde a escola e tudo mais. Realmente existe, eu acho que um pouco esse preconceito. Você vê a questão, por exemplo, futebol, né? É uma coisa que só pensa no futebol, a diferença do futebol masculino para o feminino, né? E a gente sabe que a seleção feminina tem super talentos lá, né? Então não é valorizado da mesma forma, a mídia também não mostra, eu acho que da mesma forma. Eu acho que falta esse consentimento também da sociedade para que incentive, né? De igual maneira, a mulher também buscar mais essa atividade física, o esporte, né? Bom, a gente acrescentou aí que a mulher, no Brasil, o Brasil é campeão em feminicídio, acho que em violência contra a mulher, né? E as mulheres acho que deveriam estar mais preparadas para se defender, por exemplo, no ônibus, no metrô, por causa de assédio, né? Nesses ambientes, né? A atividade, por exemplo, de defesa pessoal seria muito importante nesse caso, não? Até é bom que você citou. É justamente nessas situações que a gente vai trabalhar, né? Por exemplo, a mulher tem técnicas específicas, ela está com a bolsa, aí ela tá caminhando na rua, alguém vem tentar arrancar a bolsa dela, né?
o que ela faz? Qual que é o procedimento? Existe a técnica para isso. Dentro de um ônibus, né? O cara chegar e tentar encostar nela, uma coisa assim, ou tentar passar a mão nela mesmo. São situações pequenas do dia a dia que são abusos, né? É uma coisa complicada. E a mulher tem que pegar o ônibus, tem que pegar o metrô, tem que pegar... tem situações no trabalho, né? E aí, como é que a gente consegue driblar? Krav Maga foca principalmente na ação, né? Você está realmente sofrendo algum tipo de agressão e você saber se defender com relação àquilo. Desde uma coisa mais simples, do cara segurar no teu pulso, né? Sei lá, vem aqui, tá, alguma coisa assim, ou tentar segurar na camiseta, ou tentar pegar em você, até uma coisa mais grave, como estrangulamento, como jogar no chão, como aí a tentativa realmente com faca, com arma. Então o Krav Maga ele tem várias técnicas, né? É progressivo, digamos assim, né? Que a pessoa vai aprendendo até chegar no nível alto de defesa pessoal. Nesse caso, os agressores terão uma infeliz surpresa em encontrar uma mulher, né, que esteja, né, bem desenvolvida nesses ensinamentos, né? E no bom caso, que ele nunca espera, né? Ele nunca espera. E quais são as lutas mais indicadas para as mulheres? Olha, existe uma diferença aí. O Krav Maga, a gente não considera, primeiro, ele não é um esporte. Diferentemente de uma luta esportiva, como um judô, taekwondo, alguma luta que tenha, por exemplo, nas Olimpíadas. O Krav Maga, o foco dele realmente é a defesa pessoal. Porque numa luta, uma luta esportiva, você está lutando com alguém do mesmo tamanho, né? Existem as regras, não pode isso, não pode aquilo, se o inimigo cair, o juiz para, uma coisa assim. Na rua não existe isso. Na rua é você e só você, né? Então assim, você e Deus, como falo. Porque assim, você está sofrendo agressão, geralmente é um cara maior que você, né? Geralmente são 2 ou 3, e se um tiver com uma faca, e se um tiver com um bastão, e aí, como é que você vai fazer? Vai falar, não pode, é contra as regras. Que regra? Então na rua não existe nenhum tipo de limitação por inimigo, então você também tem que entrar técnicas que façam com que ele pare a agressão dele, né? Porque vai correr o risco na sua vida. Então, o M sempre falava, o criador do Krav Maga, ataque específico, técnica específica para ataque específico. Então, para cada situação, você tem uma técnica diferente. Uma ou mais técnicas. Geralmente são mais do que uma, possibilidades. Né? Depende da situação. Depende da situação. Então, por isso que o Krav Maga é muito amplo, né? A gente vai trabalhar vários tipos de golpes com as mãos, com os braços, com as pernas. São 78 chutes dentro do Krav Maga. Rolamentos, queda, imobilização, livramentos. Então ele é muito completo, né? Ele vai abranger como um todo. O que você faz quando uma mulher, o que a mulher faz, né, no caso, né? Quando ela, de fato, dessa situação, isso independente de tamanho ou não, porque o agressor, ele não está, né, habituado nem às técnicas do Krav Maga, né? Então, ela vai levar uma vantagem muito grande, né? Porque assim, as pessoas ficam pensando que tem a ver com tamanho, força física, muscular. Não é isso. Porque o Krav Maga, ele justamente é a ciência que estuda como a melhor forma de executar aquele movimento para que eu consiga me defender, né? Então, eu não vou bater num lugar que ele não vai sentir, né? Por exemplo, sei lá, o cara vai vir tentar segurar um cara de 120 quilos, 1,90 vai segurar uma menina de 12 anos de 50 quilos. Vamos pensar assim. Qual que é a possibilidade de ela se livrar disso, né? Ela não pode bater na barriga dele ou querer dar tapa na cara dele, isso não vai influenciar. Mas uma boa dedada no olho dele, na garganta, né? Um chute na genital, tem técnicas que quebram, por exemplo, o joelho, quebra o pé. Aí ele vai sentir dor, ele vai parar a técnica, porque a dor é imensa. Então ele não, independente disso, né? Então o foco é diferente, porque não é esporte. Que a gente precisa salvar a pessoa que está ali numa situação realmente de risco, né? Talvez a gente vai continuar esse bate-papo, né, no próximo bloco, falando sobre a defesa pessoal para a mulher. O programa é Saúde Hoje, 19 anos com você. Se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara o seu visual. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial,
é legal. Ótica comercial, se liga aí. Tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein. Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí. Ótica comercial. Clínica de Psicologia Doutora Michele Maimone. Especializada no Brasil e Estados Unidos, a psicóloga Doutora Michele Maimone atende crianças, adolescentes e adultos. Um nome que é sinônimo de credibilidade e tradição na área de saúde em Maringá e região. Agende seu horário. Estamos sempre prontos para te acolher e para te atender, buscando sempre inovar com qualidade e investir pela sua saúde e pelo seu bem-estar. E por isso, expandimos. Com a ampliação do Centro de Oncologia de Maringá, a nossa capacidade de atendimento agora é dobrada, com um novo setor quimioterápico restaurado e modernizado, oferecendo todo o conforto que você merece. Novo Centro de Oncologia Unimed Maringá. Você sempre pode contar com a oficina da Autoclave, venda e manutenção de equipamentos odonto, médicos, hospitalares, veterinários e estéticos. Oferecemos autoclave reserva durante o conserto da sua. Representante autorizada, Biotron, Stermax, Alt e Cristófoli. Competência e honestidade. Oficina da Autoclave, sua assistência técnica de confiança em Maringá e região. Vista-se de Vivi Fulge. Esta marca é sinônimo de bom gosto e originalidade. Com estampas exclusivas, estilos variados para todas as mulheres, do PP ao plus size. Conheça a grife que tem sido sucesso e vestido várias celebridades da região. Venha comprar direto conosco aqui em nossa fábrica. Vivi Fulge Closet. O que você imagina quando vê? Uma fábrica de robôs fabricando robôs? Laboratório de genética avançada? De nanotecnologia? Não. É só a Diniz fazendo seus óculos. Aproveite óculos com lentes digitais Freeform, mais óculos solar a partir de R$10 de R$ 79,90. Vista Tecnologia. Vista Diniz. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje, que também pauta defesa pessoal para a mulher. Eu gostaria de lembrá-los que várias leis foram promulgadas na tentativa de que a mulher pudesse utilizar de leis em seu benefício contra esses tipos de agressão. Vamos lembrar aqui da Lei Maria da Penha, a Lei do Estupro, a Lei do Feminicídio e a Lei da Importunação Sexual. E apesar disso, a mulher ainda tem sido importunada, e existe uma certa carência também do poder público nesse sentido, mas eu acho que o importante é que a mulher ela esteja preparada para se defender, quer dizer, apesar de todos esses recursos da lei. E eu gostaria que o Davi nos falasse, então, a respeito dessa técnica do Krav Maga, que irá beneficiar e muito as mulheres na sua defesa pessoal. Bem, o Krav Maga, como diz, é arte marcial israelense para a defesa pessoal. Então, ela foi desenvolvida pelo Sr. Imi Lichtenfeld, o Krav Maga foi, na verdade, digamos, realmente concluído no final dos anos 60, começo dos anos 70, em Israel mesmo. Então, ele desenvolveu essa arte marcial para que, específico dentro da defesa pessoal, que é a realidade da violência, a realidade da rua e tal. Então é um pouco diferente numa situação que você está no esporte ou no ringue. Agora, o Krav Maga, ele tem um conjunto de técnicas, como eu tinha falado antes, Ele vai abordar praticamente todas as áreas dentro
da arte marcial, que é a parte de golpes com as mãos, com os pés, torções, livramentos, quedas, né? Em várias situações de risco. Você falou aí uma coisa interessante, das leis para a mulher e tudo mais. Uma coisa que eu me preocupo é assim, as pessoas às vezes têm uma tendência de terceirizar a responsabilidade, né? Então, assim, quem cuida da minha saúde tem que ser eu, não é meu médico. O médico, ele instrui, né? Mas eu que tenho que cuidar. Não adianta o médico fazer de tudo e eu não tomar o remédio, eu não seguir a orientação, né? Eu acho que a defesa pessoal é necessária você praticar porque o Estado não é onipresente, a polícia não é onipresente, ela não vai estar lá em todo momento, né? Claro que as leis, elas favorecem, né? Ou coagem o agressor, mas você tendo a segurança, você tendo a habilidade para que você não tenha medo das situações, só o fato disso você já evita muita coisa, né? O grande lance aqui é o quê? Prevenção. Você não tem que passar por isso. Davi, é importante ressaltar também, associando esse fator, né, que as mulheres, geralmente, né, uma população brasileira, né, tem um instinto bom, geralmente são passivos. A gente vê isso na política, né? Tantos políticos corruptos que tem aí e são reeleitos, né? Porque a população, ela não tem memória e geralmente é passiva, e principalmente as mulheres. Elas sofrem agressões em casa e são passivas. Elas deviam, né? Existem os órgãos competentes, como nós acabamos de citar, mas elas não utilizam esses órgãos. Mas, independente disso, eu acho que é importante que elas, né, principalmente as mulheres, que na rua são as que mais sofrem agressões, elas têm um tipo de defesa. E o Krav Maga poderia ajudá-la e muito nesse sentido, não é? Então, o grande medo, a violência hoje, infelizmente, contra a mulher acontece muito dentro de casa, né? E ela tem muito medo de retaliação depois, por isso que muitas nem denunciam e tal. Mas justamente por isso, porque ela está com medo, né? Ela não sabe que tipo de loucura que o outro vai fazer, né? Então, assim, ainda mais quando tem filhos, né? Ela tem medo de retaliação até com os próprios filhos. Então, claro que a pessoa conseguir adquirir confiança. Por que a pessoa faz arte marcial? O principal motivo, eu diria hoje, não é nem a habilidade física, ou ter saúde física, emagrecer, condicionamento físico, desestressar. Eu diria que hoje o principal motivo é autoconfiança. Então, por que a pessoa vai denunciar e a outra não denuncia? Né? Qual que é a situação que está ali complicando ela? Realmente é isso, no fundo ela tem medo. Ela tem medo de retaliação. Mas quando ela consegue adquirir essas habilidades, né, ela consegue ficar mais segura e até se incentiva para que aplique-se a lei, né, no caso que ela estava sofrendo. Bom, só para acrescentar também que isso depende muito da educação que os pais dão para os filhos, né? Se os filhos são educados de uma forma né, porque as mulheres, né, elas não se submetem a esse tipo de agressões, o comportamento delas será diferente. Mas se os pais nunca, talvez as próprias mães sofreram agressões e foram passivas, né, ela não vai ter como ensinar os seus filhos também. Mas existem várias filosofias em artes marciais diversas. Qual é a filosofia do Krav Maga? O criador do Krav Maga, ele foi faixa preta em judô, faixa preta em jiu-jitsu tradicional japonês, foi campeão europeu de boxe, foi campeão de greco-romana, né? Era malabarista, trapezista, ou seja, o homem era um gênio, era uma máquina, e nós estamos falando isso, nós estamos falando isso lá nos anos 40, 50, né? Teve também a Segunda Guerra Mundial, participou da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Então veja só, o Imi gostava muito da filosofia japonesa, né? Os pensamentos, as diretrizes, principalmente de Jigoro Kano, que é o criador do judô. O Krav Maga, ele tem essa influência das artes marciais japonesas, né? Não só das japonesas, mas várias outras. O Krav Maga, ele tem a sua própria linguagem, né? Ele é único, ele tem o seu próprio desenvolvimento. Ele não é uma mistura de várias artes marciais, ele tem a sua própria, da escola Bukan, eu digo, né? Que é a única que hoje que segue o caminho original do criador do Krav Maga. Não é à toa que nós usamos kimono, né? Até uma questão de tradição, de respeito, de filosofia. Então eu diria que o Krav Maga, ele tem essa filosofia japonesa com o jeito de ser, a determinação, a vontade do povo israelense, né? Bom, tendo como base o Krav Maga em atividades físicas,
Isso poderia ajudar muito a autoestima daqueles que a praticam? Sim. Olha, é uma coisa assim, a gente trabalha com público desde criança até pessoas idosas. Então, assim, é impressionante a evolução que existe, né? A pessoa que vinha que mal conseguia levantar uma perna e ficar em pé, cair e tal, ela consegue adquirir, né, essas habilidades com o corpo, e a confiança dela automaticamente muda, porque o meu mestre fala uma coisa assim, o controle sobre o corpo traz controle sobre a mente, porque faz parte de você. Às vezes a gente fica muito trabalhando só com a mente, o dia inteiro no WhatsApp, no computador e tal, correndo para lá e para cá, os carros cada vez mais automáticos, você faz menos força, então a parte física fica atrofiada, né? Então as habilidades manuais, tem pessoas, por exemplo, pessoas que não têm braço, né? Conseguem comer, escrever com o pé, né? Quem imaginaria que o pé tem tanta habilidade assim que nem a mão? Então, assim, essas capacidades a gente vai desenvolvendo, né? Com isso a pessoa vai cada vez mais adquirindo essa confiança no corpo, na mente também. Então ela fica, primeiro que é muito bom contra o estresse, contra a depressão. O que você pensar hoje nesse sentido, o Krav Maga ele ajuda bastante. Bom, você tem uma experiência muito grande a respeito dessa técnica, né, com mulheres, né? Qual o diferencial, no caso, né, a experiência que você pode relatar de mulheres que utilizaram essa técnica na autodefesa? Hoje na escola nós temos muitas instrutoras, né, que já dão aulas, né? Algumas vieram realmente de situações de violência, né, cansaram da situação, vieram para o Krav Maga, encontraram, digamos, um amparo nas técnicas para que ela se sentisse segura, né, se sentisse bem. Então, cada vez mais hoje a escola cada vez mais cresce, né, tanto no Brasil e no mundo, né, e realmente a técnica ela ajuda muito nesse sentido de saber lidar com situações do dia a dia, porque às vezes ela fica com medo já antes de acontecer um negócio. Por exemplo, você está vindo numa rua, certo? Pode ser à noite, pode ser dia, não sei, e vem uma pessoa que você julga suspeita, alguma coisa assim. O que é a reação natural da pessoa? Ela se encolher, ela se coagir, né? Nesse sentido. Isso você está mostrando para o inimigo que pronto, já caiu na armadilha, né? Tá fácil de chegar ali e fazer alguma coisa. Então, com a atitude, você muda um pouco, naturalmente, aquilo começa a fazer parte de você. Eu sempre comparo o Krav Maga, as pessoas me perguntam, mas quanto tempo leva para poder saber me defender, né? Ou qualquer coisa assim. Isso é relativo, né? Porque cada pessoa tem uma habilidade. Mas eu sempre gosto de comparar que as pessoas pensam que é um negócio fora de você. Na verdade, está dentro de você. Você só o desenvolve. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou, mas só lembrando, né, que quando no meu consultório eu faço as perguntas para os jovens, né, se praticam um tipo de atividade física, pasme, a maioria não pratica nenhum tipo de atividade física, né? E a gente sabe que depois de uma certa idade há uma perda de massa muscular de 1% acima dos 35 anos de idade. Então, quando ele chegar numa idade como eu, né, quer dizer, não vai ter massa muscular, né? Ele vai ser um velho bem caquético, né? Então, quer ser um velho sadio, pratica atividade física. O Krav Maga está aqui, né, para auxiliá-los na defesa pessoal. Aliás, o nosso vídeo aí tem o teu telefone, a tua academia, aqueles que tiverem interesse em aprender a defesa, né? Quer dizer, eu acho muito importante, né? Sim, é importante porque a gente nunca sabe de onde pode vir a violência, né? Então a gente sempre tem que estar preparado. Nós estamos finalizando nosso programa, lembrando, né, que no nosso YouTube, no Facebook, tem os nossos programas anteriores e aqueles o de hoje atual. Os nossos agradecimentos aos nossos prezados telespectadores que nos prestigiaram até agora com a sua atenção. O programa Saúde de hoje, 19 anos com você. Se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara o seu visual. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial é legal. Ótica comercial, se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein? Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí, ótica comercial. Musculação, ginástica, natação,
hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Não fez a sua habilitação, a Autoescola Mandacaru tem a solução. Habilitação de carro e moto em 10 pagamentos, inclusão de categoria, renovação de habilitação, curso de reciclagem e aulas particulares para quem tem medo de dirigir. Venha para a Autoescola Mandacaru, na Avenida Mandacaru 1623, em frente ao HU, 3265-6800. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Venha para o mundo online. Conheça os cursos de educação à distância da UDC. Graduação, pós-graduação e extensão. Você estuda onde e quando quiser. Ou seja, ao invés de você ter que se encaixar no ritmo da universidade, a graduação é que se encaixa você, no seu tempo e do seu jeito, inclusive nos valores. Qualidade reconhecida pelo MEC. Material didático totalmente eletrônico. UDC Online, na Faculdade Maringá. Atenção! Você que precisa fazer seus óculos, a oportunidade chegou. Ótica São Bento. Aqui sua armação sai de graça. Isso mesmo, sua armação sai de graça. Nas Óticas São Bento, você compra suas lentes de grau e a armação sai de graça. Comprou, ganhou. Óticas São Bento. Em 2 endereços em Maringá. Avenida Brasil 4216, Rua Joaquim Nabuco 205 e em Mandaguaçu, Avenida Munhoz da Rocha 827.